qual que é o principal documento, qual o principal informativo que a gente vai levar em consideração para essa aula? É o material disponibilizado para a ANANT, inclusão de pessoas com deficiência, o papel de médicos do trabalho e outros profissionais de saúde e segurança. Esse vai ser o nosso norte. Por quê? É o principal material da ANANT que mais cai na prova, tá? Então existem questões conceituais que ele coloca nesse material e critérios específicos que são bem definidos, que são os critérios do que enquadra como deficiente ou não. Então é importante a gente ter algumas questões conceituais sobre a deficiência, tá? Que isso sempre cai em alguma outra alternativa da prova. Então, os conceitos, vamos lá. Buscar com todos os meios com que o médico do trabalho dispõe a melhor adaptação do trabalho ao homem. Então, ou seja, adaptar o trabalho ao homem, não o homem ao trabalho. Conhecer os ambientes do trabalho e as condições de trabalho dos trabalhadores sob seus cuidados, para o adequado desempenho de suas funções nos exames ocupacionais e demais atribuições profissionais. É isso que a gente tem mesmo de conceito de uma forma geral, principalmente no critério de deficiência. Não marginalizar nos exames admissionais portadores de afecções ou deficiências físicas, desde que as mesmas não sejam agravados pela atividade laborativa e não exponham o trabalhador ou a comunidade a risco. Ou seja, o que a gente tem que ter ideia? Que não é qualquer deficiente que você vai poder colocar na atividade. Então, às vezes, você dá um inapto para aquele trabalhador, para aquele tipo de atividade, não é uma discriminação, se você entender que aquele tipo de atividade pode gerar um agravamento para aquela lesão. Então, isso que a gente tem que ter de ideia, de conceito sobre a deficiência nesses exames. Que às vezes aparece alguma questão que coloca que o trabalhador colocado como inapto é uma questão discriminatória. Não é. Se aquele tipo de atividade gerar um agravamento, a gente tem uma abordagem diferente, tá? Então, os trabalhadores devem ser tratados sem qualquer forma de discriminação em suas condições físicas, psíquicas e sociais, tá? Então, a gente tem que ter a ideia geral sobre a deficiência. É muito importante que a gente leia a apostila por isso, para a gente entender alguns conceitos e a gente não cair em pegadinha na prova.